Olá, meus irmãos. Vamos começar mais uma aula de Panorama do Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre o Reino do Sul. Na aula passada, o professor Pedro falou sobre o Reino do Norte, mas espera aí, como assim Reino do Sul, Reino do Norte? Não estou entendendo. Você não está entendendo porque você não viu a aula passada. Então, corre, veja a aula do professor Pedro, porque senão você vai ficar totalmente perdido nessa aula. Vocês precisam entender como o reino de Israel foi dividido para a gente poder dar continuidade. Mas antes de nós começarmos, vamos orar. Aí onde você estiver, na sua sala, no seu quarto, abaixe sua cabeça e ore comigo para que Deus possa nos abençoar por meio dessa aula. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui reunidos, ó Deus, mesmo cada um em sua casa, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio, Deus, de ouvir a tua palavra, de estudar a tua palavra e de estarmos em comunhão, ó Pai, apesar do momento em que nós estamos vivendo, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para o teu povo, nesse momento de pandemia que nós temos passado. E que nós possamos aprender ao máximo, Deus, aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu venho te pedir que o Senhor me use como instrumento teu, ó Deus, apesar das minhas falhas, ó Deus, apesar dos meus pecados, ó Deus, que o Senhor venha me usar como tua serva, ó Deus, e que o Senhor possa completar tudo aquilo que o Senhor não falar por meio de mim, ó Deus, que o Senhor possa completar no coração de cada um que esteja assistindo essa aula. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre os reis do sul, eu quero fazer uma rápida recapitulação do livro de Reis, do cenário político e histórico, e depois eu vou introduzir o livro de Crônicas. Por quê? Essas aulas que nós estamos falando sobre o reino dividido, nós estamos juntando o livro de Crônicas e o livro de Reis. Quando nós contamos a história dos reis de Israel, esses livros eles parecem ser complementares, e realmente eles são complementares em certo ponto, mas eles não foram escritos com esse objetivo de um ser complementar do outro. E é isso que nós vamos ver nessa primeira parte da aula. Na segunda parte da aula é que nós vamos falar sobre os reis especificamente. Então, irmãos, como é que começou essa história aí do reino dividido, né? Uma rápida recapitulação da aula anterior sobre o cenário histórico, nós vemos que o período em que essas histórias vão acontecer é entre 970 a 560 anos antes de Cristo. Então, nós vamos ter aí 200 anos de história sendo contada pelo profeta Jeremias. O livro de Reis, ele vai ser atribuído ao profeta Jeremias, a sua autoria. Mas ele não vai ser escrito durante os acontecimentos, ele vai ser escrito posteriormente por esse profeta. Qual vai ser o cenário político em que essa história vai estar acontecendo? Nacionalmente, nós vamos ver aí um período de maior influência política de Israel no reinado de Davi e Salomão. Depois nós vamos ver o eclipse político total, quando o Reino do Sul vai ser destruído e o restante do povo vai ser levado para a Babilônia. Nós ainda não vamos falar sobre o exílio, sobre o período de cativeiro, mas é interessante a gente saber a totalidade dessa história, que o Reino de Israel vai ter um ápice, né, como nação política ali naquele território, né, e sua influência entre as nações ao derredor. Mas depois ela vai entrar em decadência, justamente por causa do pecado, justamente por causa da idolatria. Deus vai usar impérios para castigar o povo de Israel, para julgar o povo de Israel. Que impérios vão ser esses que vão existir, que vão dominar Israel? Depois de 200 anos de reino constituído,
250 anos de reino constituído, Deus vai levantar o Império Assírio, que vai levar o povo, o reino de Israel em cativeiro. 100 anos depois, Deus vai levantar o Império Babilônico, que vai levar o reino de Judá em cativeiro. Então, nós vamos ter aí no âmbito internacional, vamos ter impérios, grandes impérios surgindo e dominando muitas nações, não só Israel, mas muitos povos, muitas nações que existiam ali. Né? Império Babilônico, por exemplo, vai ser um império enorme. Então, nós vamos ter aí Deus julgando o povo de Israel por meio dessas nações. No cenário religioso, nós vamos ter muitas coisas boas, mas nós vamos ter muitas coisas ruins também. Nesse primeiro período do reino de Israel, nós vamos ter a construção do templo por meio de Salomão. Nós vamos ter um sistema de adoração altamente organizado. Salomão vai organizar, vai sistematizar a questão religiosa no templo. A idolatria e o sincretismo religioso também vão existir. Com a queda de Salomão, a professora Juliana falou, né, que Salomão caiu. Ele foi um rei muito sábio. Ele andou segundo os caminhos de Davi, mas depois de um tempo ele começou a se envolver com os ídolos de suas mulheres. Ele teve muitas mulheres e isso fez com que ele caísse, com que ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Então, com a queda de Salomão, nós vamos ter aí a idolatria permeando o meio do povo e o sincretismo religioso. Então, nós vemos que o livro de Reis, ele traz muito essa realidade de que os reis, eles são muito importantes para a questão espiritual do povo. Quando o rei é mau, o povo peca. Quando o rei é bom, a nação vai ser levada a adorar ao Senhor. Lógico que nós vamos ter as exceções. Lá no reino de Acabe, nós vamos ter muitas pessoas que não vão se dobrar a Baal. Também em reinos bons, nós vamos ter pessoas idólatras também. Mas a gente vê que o rei ele tem um papel preponderante nessa questão espiritual do seu povo. Então, depois disso, com a queda de Salomão, nós vamos ter a divisão do reino, né? Roboão vai assumir o reino no lugar de seu pai, mas Jeroboão vai se revoltar contra Roboão. Nós já vamos ver como isso aconteceu. Então, o reino do norte, nós vamos ter 20 reis, todos maus e idólatras. Nesse período aí de mais de 200 anos, de reino, nós vamos ter 20 reis, todos maus. Nós vamos ter a instituição, a adoração a Baal. No Reino do Sul, nós vamos ter 19 reis e uma rainha. Somente 8 deles eram justos, de acordo com o padrão divino. Mas mesmo dentre esses 8 reis, muitos deles caíram no final de suas vidas. Então a gente vai ter um cenário religioso que vai começar a ser muito decadente. Por isso que Deus vai julgar o povo de Israel com o exílio. Então, irmãos, eu quero mostrar um mapinha para vocês. Nesse mapa, nós podemos ver aí o reino de Israel, né, como ele era em sua totalidade, com Davi, Saul e Davi. Então, aí à esquerda, o que está de azul era o reino de Israel. Era um reino muito grande, nós vamos ter aí as tribos divididas, né, as nações ao redor, Edom, Moabe, Amon, vamos ter os filisteus, né? Então, vamos ter o reino de Israel muito grande. Depois, nós vamos ver que Israel, além de perder território, vai se dividir, né? No mapa da direita, nós vamos ver que tudo que está de azul vai ser correspondente ao reino de Israel e tudo que está de amarelo vai ser correspondente ao reino de Judá. Então, o reino de Israel, teoricamente, vai ficar com 10 tribos e o reino de Judá vai ficar com
duas tribos. Por que eu falo teoricamente? Nós já vamos ver que esses 10 povos se rebelaram contra Roboão, o sucessor de Salomão. Então, 10 tribos seguiram Jeroboão e apenas Judá e Benjamim seguiram Roboão. Então, após 80 anos de construção, estabelecimento do reino, sob Davi e Salomão, ele foi dividido definitivamente em dois reinos, logo depois da morte de Salomão. Como eu falei, 10 tribos reuniram-se sob o domínio de Jeroboão. Jeroboão era como se fosse um grande líder entre os trabalhadores. Então ele tinha muita influência entre os trabalhadores. E o que aconteceu? O povo chegou para Roboão e falou: Roboão, seu pai cobrou muitos impostos. Salomão, ele nos afligiu muito com impostos altos. Nós queremos que você reduza um pouco. Então Roboão foi lá pedir conselhos para os sábios. Os sábios falaram: faça aquilo que o povo está pedindo, que o seu reino vai ser próspero. Aí Roboão ficou meio assim, ficou meio em dúvida e foi falar com os amigos dele, da idade dele. Roboão tinha 20 e poucos anos, né? Então olha para quem ele foi pedir conselhos sobre reinado, né? Sobre ser rei. Lógico que nós temos muitos amigos sábios, né? Que são jovens, mas um rei que se preze, ele tem que levar em consideração os grandes líderes e os sábios do seu povo, da sua nação, e Roboão não fez isso. Então, o que aqueles amigos jovens falaram? Se seu pai foi duro, você tem que ser 3 vezes mais duro com o povo. Roboão falou isso, que ia aumentar os impostos e o fardo ia ficar mais pesado, porque eles estavam reclamando. Então, o que Jeroboão fez? Ele incitou uma revolta e o povo declarou Jeroboão como rei de Israel. Na realidade, não são exatamente 10 tribos de Israel que vão ficar sob domínio de Jeroboão. A tribo de Levi, por exemplo, não tem território, né? Eles foram constituídos como sacerdotes e trabalhadores do templo, então eles não tinham território. Então a tribo de Levi ficou com o reino de Judá. Mas também algumas pessoas do reino de Israel migraram para Judá, porque queriam ficar onde estava o templo, porque não queriam adorar a outros deuses, então queriam ficar ali no reino de Judá, porque o Senhor de Judá era o Senhor Deus. Então algumas pessoas migraram para lá. E também a tribo de Simeão, ela ficava dentro da tribo de Judá. Então boa parte de Simeão também era pertencente ao reino de Judá. Então a gente vê que não foi exatamente 10 tribos, mas o que é importante para a gente é a gente entender que a maioria dessas tribos ficaram sob o domínio de Jeroboão. Então, por que um reino tão maravilhoso se dividiu com tal rapidez? Foram 3 motivos: espiritual, econômico e político. Esses três pontos fizeram com que Israel se dividisse. Espiritualmente, aconteceu como o Senhor havia predito. Devido à idolatria de Salomão, causada por suas muitas esposas, aconteceu a divisão do reino. Isso a gente vê em 1 Reis 11:11. Também economicamente, foi o resultado da tirania de Salomão. Fica parecendo um pouco esquisito, né? Mas Salomão foi um rei tirânico? Ele não era um rei sábio? Sim. No início da sua carreira, no início do seu reinado, Deus deu sabedoria a ele. Tanto que ele escreveu vários livros maravilhosos. Mas no final da sua vida ele se desviou. Ele se tornou, além de uma pessoa idólatra, ele se tornou um rei tirânico. E ele impôs pesados impostos ao povo. Salomão tinha um império maravilhoso. Ele construiu um templo suntuoso, né, conhecido como o Templo de Salomão. O templo era revestido de ouro.
Então imagine a riqueza que o reino de Salomão tinha, mas boa parte dessa riqueza vinha dos impostos. E por isso o povo se sentia oprimido, o povo estava pobre. Então, economicamente, a gente vai ter esse cenário aí que vai possibilitar a divisão de Israel. Politicamente, havia uma rivalidade entre a tribo de Judá e Efraim. Judá relutou muitas vezes, Efraim, digo, se relutou muitas vezes a se inclinar à liderança de Judá. Efraim pertenciam a Josué, a José, dois grandes líderes do povo israelita. Então, Efraim, a tribo de Efraim, queria ter esse protagonismo que não tinha, porque a tribo de Judá era a tribo principal, era a tribo onde ficava a capital, era a tribo da onde saíam os reis. Então, tinha essa rivalidade política entre Efraim e Judá. E Jeroboão, que foi declarado rei de Israel, era de Efraim. Então, nós vamos ter essa rixa, né, essa rivalidade entre essas duas tribos. Então, foram três motivos. Não foi só o motivo espiritual, que foi o principal, mas nós vamos ter o motivo espiritual, econômico e político. Bom, essa é uma rápida recapitulação dos livros de Reis. Né? Como eu já falei, para você entender melhor, tem que assistir a aula passada. Antes de nós falarmos sobre o restante dos reis de Judá, eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Crônicas. Vocês não estão percebendo, mas desde a aula sobre Davi, reino de Davi, nós já estamos falando sobre o livro de Crônicas. Mas eu não quero deixar passar batido alguns aspectos gerais desse livro que são muito importantes para a gente entender essas narrativas. Primeiro, sobre o título, sobre a autoria, o título desse livro. Crônicas é o nome cristão dado a esses livros por Jerônimo no quarto século da era cristã. Então, 400 anos lá depois de Cristo, Jerônimo ele deu esse nome Crônicas a esse livro. Né? Mas, na verdade, lá no cânon hebraico, quando ele foi escrito, ele não tinha esse nome. Ele tinha o nome de Atos dos Dias ou Atos dos Tempos. Né? Então, esse livro foi colocado no final do cânon hebraico, ou seja, a gente tinha aí o Pentateuco, alguns livros, né, de sabedoria, os profetas, mas no final esse livro sagrado do povo judeu, o último livro era o livro de Crônicas. Isso tem um motivo, nós já vamos ver mais para frente. Então, os tradutores gregos, eles consideram o livro de Crônicas como um suplemento dos livros de Samuel e Reis. O autor, embora anônimos, esses livros são evidentemente obra de Esdras. Então, 1ª e 2ª Crônicas foi escrito por Esdras, o sacerdote, de acordo com a tradição hebraica. Primeiro, por causa do estilo literário. O estilo literário de Crônicas é muito parecido com o livro de Esdras e Neemias. Por causa do ponto de vista sacerdotal, nós já vamos ver mais para frente. Então, tudo leva a acreditar que foi um sacerdote que escreveu, por causa da ênfase que esse livro tem. E o objetivo tão claro são coerentes com as outras obras de Esdras. Então, parece que o livro de Crônicas, Esdras e Neemias é um livro só, pelo contexto, pelo estilo literário e pelo objetivo. Então, a gente pode notar também que os últimos versículos de Crônicas são os primeiros versículos do livro de Esdras, o que sugere uma continuação. Esdras é um compilador, na verdade. Né? Ele vai, além de usar o Pentateuco como base para escrever o livro de Crônicas, ele vai levar em consideração o livro de Samuel, o livro de Reis
e ele vai fazer referência a aproximadamente 12 outros documentos existentes na época. Depois eu vou disponibilizar para vocês as referências que dão margem a gente entender que vários outros livros foram utilizados para que esse livro de crônicas fosse compilado. E qual é o cenário histórico, né, de toda essa narrativa descrita em crônicas? Primeiro período de tempo. O livro de crônicas vai ser um livro que vai descrever o maior período de tempo na Bíblia. Nenhum outro livro vai compreender um período tão grande quanto o livro de crônicas. Gênesis, por exemplo, vai de Adão até José. Conta a história de Adão até José. O livro de crônicas vai de Adão até Ciro, o rei da Pérsia. Então ele conta a história de Adão até a volta do povo de Israel, né? Até a volta do povo de Israel da Babilônia. Então, vamos ter aí que esse livro foi escrito evidentemente logo após a volta do exílio. Né? Então, o povo de Israel já tinha sido levado em cativeiro, vários impérios tinham se sucedido e a gente vê que só depois disso é que o livro de crônicas vai ser escrito. Na verdade, ele vai ser o último livro da Bíblia a ser escrito no Antigo Testamento. Muito depois dos profetas, muito depois dos reis, esse livro vai ser escrito. O ano de 430 a.C. provavelmente é a data em que esse livro foi escrito. Os acontecimentos ou cronologias dos livros, entretanto, abrangem toda a história do Antigo Testamento, desde Adão até os netos de Zorobabel. Zorobabel vai ser um dos descendentes de Davi que vão voltar ali depois do exílio, que vão ser contemporâneos de Esdras. O seu alcance cronológico, portanto, é maior que qualquer livro da Bíblia, como eu falei. Então, o alcance cronológico de crônicas vai de Gênesis até Malaquias. Então, é um livro muito rico, muito importante, e é injusto falar que esse livro é um complemento do livro de Reis, porque ele tem outras características importantes. O cenário político, né, em que essas histórias se passaram, primeiramente a gente vai ver que esse livro foi escrito logo depois da volta do exílio, a fim de proporcionar um fundo teocrático para as exortações de Esdras e Neemias. O que aconteceu? O povo passou muitos anos longe de Israel, longe da terra deles. Então, eles não tinham os livros sagrados, muitos deles não tinham esquecido muitas histórias de Israel. Imagine a gente ir para outro país, né, não ter nada da nossa língua, nada da nossa história. Então, com as gerações, isso vai se perdendo. E o que Esdras fez? Ele falou desde Adão até, né, a volta do exílio do povo de Israel. Ele contou essa história, ele quis escrever essa história para que o povo relembrasse que o Senhor é Deus, que o Senhor é o dono da história, que o Senhor estava ali presente. Então, essa foi a intenção de Esdras. Né? Então, os acontecimentos e cronologias do livro vai abranger, né, todo esse alcance cronológico, e talvez qualquer outro livro da Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse, qualquer outro livro da Bíblia não vai ter esse alcance, né, que Crônicas teve. Então, evidentemente, apesar, né, dos acontecimentos na Crônicas referirem-se à era do Templo Salomônico, elas foram escritas na era do Templo de Zorobabel. Então, o Templo de Salomão ele foi destruído, né, quando o Império Babilônico invadiu o reino de Judá. E depois,
né, com Esdras e Neemias, outro templo vai ser construído. Esse templo vai ser chamado de Templo de Zorobabel. Vai ser o mesmo templo da época de Jesus. Então, esse novo templo, ele tinha sido construído mais ou menos 85 anos antes do muro da cidade ser reconstruído. Então, primeiro foi construído um templo e 80 anos depois foram construídos os muros de Israel novamente. Então, a gente entende que o cenário religioso ele gira ao redor do templo. Isso é muito importante a gente compreender. Quando a gente lê Reis, a gente vê que o cenário religioso ele vai girar em torno do trono. E quando a gente lê Crônicas, a gente vê claramente que todas as histórias giram ao redor do templo, né? Desde o templo de Salomão, a destruição do templo e a reconstrução do templo. Então, a perspectiva que esse livro foi escrito é outra totalmente. Também a gente vai ver que esse cenário religioso ele vai retratar a estagnação religiosa, né, do povo de Israel. Então, enquanto esse livro estava sendo escrito, o que estava acontecendo, né, com o povo de Israel? Como é que eles estavam espiritualmente? A idolatria tinha praticamente sido expurgada do meio do povo. Eles não eram idólatras, mas eles estavam indiferentes. Né? E era com essa indiferença que Esdras estava preocupado. E a gente vê isso descrito em outros livros, que não de crônicas. Vemos nos livros de Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são livros escritos depois do exílio. Então a gente vê que esse cenário religioso em que esse livro foi escrito é esse. É um cenário de indiferença a Deus. Eles poderiam até não ser idólatras, mas Deus queria falar com o povo, Deus queria que o povo se prostrasse e o adorasse novamente. O povo estava esperando o Messias, mas enquanto eles estavam esperando o Messias, eles ficavam ali sem buscar a Deus. Então, é nesse sentido, com essa intenção, que o livro vai ser escrito, para despertar o povo à adoração ao Senhor. Qual é o objetivo? Então, pode-se discernir um objetivo duplo nesse estudo do período do Antigo Testamento feito por Esdras. O primeiro objetivo não era de complementar ou continuar a história de Israel, mas apresentar toda a história de maneira sucinta sob a perspectiva divina. Então, nessa retomada da história, Esdras ele vai omitir muitos conteúdos referentes a guerras, a política e até mesmo pecados do povo, que são descritos no livro de Reis. Mas a ênfase vai ser concentrada nos levitas, na adoração dentro do templo, nas bênçãos do arrependimento, na soberania de Deus para restaurar o povo e cumprir as suas promessas se esse povo correspondesse. Então, a gente vê claramente que o objetivo de Esdras é mostrar, olha, esses reis pecaram, mas quando eles se arrependeram, eles foram prósperos. E isso pode acontecer com vocês também. Então, esse foi o objetivo principal. O segundo objetivo é que o fato desse livro ter sido colocado no final do cânon hebraico sugere um objetivo canônico, né? Constitui um único tipo de repetição no Antigo Testamento e sintetiza toda a história sagrada para lembrar as gerações futuras de que Deus é a figura central do seu povo. Então, Crônicas é uma mas com o objetivo de lembrar as gerações que estavam presentes naquela época e as gerações futuras de que Deus é soberano. Que embora Israel estivesse disperso, o programa divino para o povo permanecia intacto. Mesmo tendo levado impérios para disciplinar o povo, o Senhor ele cumpriu com soberania todas as promessas de sua aliança.
Então parece que Esdras queria fechar o Antigo Testamento com essa ideia. Né? Então, vamos ver então aqui o esboço, né, desse livro de crônicas. Eu coloquei aqui, irmãos, todos os capítulos de 1ª e 2ª Crônicas dividido por temas, né? Então, aí, o capítulo 1 a 9 de 1ª Crônicas vai falar sobre genealogias e listas. Nós temos um hábito muito ruim de leitura, que é passar por cima de genealogias. E as genealogias, elas contam muita história, né? Elas têm um significado muito importante. Para vocês entenderem, essa genealogia, né, descrita aí no livro de Crônicas, vai ser retomada em Mateus, na carta de São Mateus. Então, para demonstrar o quê? Que Jesus, ele é descendente de Davi. Então, é muito importante a genealogia, não só para estatisticamente, mas porque tem um propósito. O propósito de Deus era mostrar que por meio do seu povo, o Messias prometido, ele salvaria não só Israel, mas todo mundo. Né? Então, as genealogias, elas têm essa importância, tanto nacional como espiritual. Vemos aí no capítulo 10 de 1ª Crônicas a história sobre a morte de Saul. Os capítulos 11 a 29, nós vamos ter só tratando sobre o reinado de Davi, as dificuldades e conquistas, os preparativos para a construção do templo e a morte de Davi. Depois, 2ª Crônicas, boa parte do livro vai falar sobre o reinado de Salomão. Vai falar sobre os primeiros anos, a construção do templo e a decadência de Salomão, sua idolatria e seus últimos anos como rei. Depois, o capítulo 10 vai falar sobre as revoltas das tribos do norte, que foi o assunto da aula passada. A aula de hoje nós vamos falar sobre os reis de Judá, que é o do capítulo 11 até o capítulo 36 do livro de 2ª Crônicas. Lógico que nós vamos pegar trechos também de 2ª Reis. Depois também eu vou disponibilizar para os irmãos essas referências comparadas. Aí, finalizando o livro, nós vamos ter a conquista de Jerusalém, né, por meio da Babilônia, e depois o decreto de Ciro. Esse decreto de Ciro, ele vai ser importante depois para que Israel volte para a terra, construa o templo, depois construa seus muros. Então, esse é mais ou menos um resumo do livro de Crônicas. Então, irmãos, nós vamos ter aí também a continuação dos nossos reis, né? Nós vamos falar aí, nessa aula de hoje, basicamente sobre 10 reis. Que reis vão ser esses? Vai ser aí o rei Roboão, o rei Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Então, nós vamos aí falar só desses reis. Na próxima aula, a professora Juliana vai continuar falando sobre os outros reis de Judá, que vão ser os reis que vão estar ali perto do período do exílio. Né? Então, se vocês observarem aí, do lado do nome desses reis tem um joinha, né? O joinha preto para baixo quer dizer que esses reis foram ruins. O joinha para cima quer dizer que esses reis foram bons. O joinha que está no meio quer dizer que esses reis foram bons no período inicial do seu reinado, depois se desviaram. Então, para vocês verem, só 2 reis foram justos realmente do início ao fim da sua vida. Então, é uma história muito triste, né, irmãos? De se contar. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Depois nós vamos retomar aí esse slide. O primeiro rei que nós vamos falar é o rei Roboão.
O rei Roboão, ele foi filho de Salomão e ele começou a governar depois da morte de seu pai. Como eu falei, foi no reinado de Roboão que o reino foi dividido. Então, com a orientação dos amigos dele, ele aumentou os impostos sobre o povo de Israel, por isso o povo se rebelou. Né? Então, nós vamos ter aí a divisão do reino. O reino do norte ficou governado muitos anos sob a mão de Jeroboão e o reino do sul liderado por Roboão. Roboão, ele tentou tomar Israel de volta. Ele não aceitou. Ah, tá, Jeroboão tomou a maior parte do meu reino, vou ficar aqui sentado. Não, não foi isso que ele quis. Ele juntou todo o seu exército. Ele estava prestes a ir lutar para tomar os seus territórios de volta. Só que o profeta Semaías disse que Deus falou para Roboão não recuperar Israel, porque ele mesmo tinha dado Israel a Jeroboão. Então, o povo de Judá, né, o reino do sul, obedeceu e eles desistiram do ataque. Roboão, ele reconstruiu algumas cidades, em Judá, em Benjamim, né, e essas duas tribos continuaram sob seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de outros distritos de Israel o apoiaram. Então a gente vai ter uma migração dos sacerdotes e dos levitas para o reino de Judá. Jeroboão, ele temeu perder seu poder por conta das práticas religiosas de Israel, porque muitas vezes o povo saía da sua terra, das suas cidades e ia em direção a Jerusalém para oferecer ofertas e sacrifícios. Então, o povo ia continuar com essa prática, mesmo sendo de um reino diferente. Então, Jeroboão, o que ele pensou? Ele foi muito esperto. Ele falou: eu vou constituir o Deus de Israel um bezerro de ouro, porque aí o povo não vai ter que ir lá para Jerusalém adorar a Deus. Eles vão adorar aqui mesmo os deuses pagãos, os bezerros, os bodes que nós vamos colocar aqui como postes sagrados. Então foi isso que ele fez. Então o povo se rebelou contra Deus, se tornou idólatra. Então, com isso, com essa jogada política de Jeroboão, o povo não ia migrar mais para Jerusalém, eles ficariam ali no reino do norte. Então, Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para os seus altares idólatras. Mas aqueles que estavam dispostos a adorar ao Senhor seguiram os levitas até Jerusalém. E essas pessoas saíram do reino do norte e fortaleceram o reino de Judá. Então nós vamos ter, recapitulando, o reino do norte reinado por Jeroboão. Os deuses eram deuses pagãos, bezerros de ouro, bodes, e tinham altares idólatras. 10 tribos seguiram Jeroboão. E Roboão estava reinando o reino do sul. 2 tribos principais seguiram, Benjamim e Judá. Todos os sacerdotes e levitas também apoiaram o reino de Judá, mas aquelas pessoas que eram das outras tribos que decidiram adorar ao Senhor também migraram para o reino do sul. Depois que Roboão se fortaleceu, ele e todo Israel abandonaram o Senhor. E nós vamos ver, ao longo dessas histórias que eu vou contar hoje, que essa prática ela vai permanecer nos reis. Todas as vezes que eles fortalecem e prosperam, eles abandonam a Deus. Então, de novo, o profeta Semaías disse que Deus entregaria Roboão nas mãos de Sisaque, rei do Egito. Então, o Egito atacou o reino de Judá. Então, os líderes de Israel e o rei se humilharam diante de Deus. Então, por isso, o Senhor os livrou das mãos de Sisaque. Sisaque não dominou Judá, mas eles perderam muitos tesouros nesse ataque. Então, o rei Roboão, ele tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Então, depois da morte de Roboão,
seu filho Abias vai se tornar rei de Judá. É importante, irmãos, voltando lá para o nosso slide, né, sobre os reis, é importante a gente ver que o reino de Judá, nós vamos ver que vai permanecer a dinastia de Davi. Então, os filhos dos filhos de Davi vão continuar sendo reis em Judá. Só que em Israel nós vamos ter várias tramas. Não vamos ter uma dinastia só. Várias pessoas vão tomar o poder, vão dar golpe de Estado. Então nós vamos ter sucessões de dinastias. Né? Então não vai ser o filho do filho do filho que vai governar Israel. Nós vamos ter pessoas diferentes governando aí nesses 200 anos. O professor Pedro falou sobre isso também na aula passada. Então Abias, ele se tornou rei de Judá no 18º reinado de Jeroboão. Então Jeroboão ainda era rei de Israel. 18 anos depois é que Abias se tornou rei. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Então toda a vida de Abias, Roboão e Jeroboão tiveram guerra. Então Abias herdou esse conflito do seu pai e continuou essas guerras contra Jeroboão. Em uma dessas batalhas, Abias declarou Deus como o Senhor do seu povo. Israel perdeu a batalha. Abias reinou 3 anos em Jerusalém e morreu. A história de Abias é bem curtinha, né? Nós quase não temos relatos sobre esse rei. Então, depois da morte de seu pai, Asa vai assumir o poder e o seu reinado vai ter paz por 10 anos. Então, Asa vai ser um rei bom, segundo o coração de Deus. Nos seus primeiros 10 anos de reinado, ele vai ter paz. Por quê? Ele vai retirar os altares dos ídolos, ele vai derrubar os postes sagrados de toda Judá e Benjamim. Ele vai ordenar que o povo de Israel busque ao Senhor e obedeça aos mandamentos dele. Ele vai construir cidades fortificadas e ninguém vai entrar em guerra com ele, porque o Senhor havia dado esse descanso para o rei Asa. Só que 10 anos depois, os etíopes vão marchar contra Judá. E Asa vai temer e vai clamar ao Senhor, vai clamar auxílio de Deus, vai depositar sua confiança no Senhor. E o Senhor vai dar essa vitória a Asa. E o exército de Judá vai se apoderar de muitas riquezas. A Bíblia diz que eles não tinham onde carregar tantas riquezas depois dessa guerra. O profeta Azarias, e isso a gente vai ver também, irmãos, em todos os reinos, Deus vai levantar profetas. Talvez não aqueles profetas conhecidos, como Isaías, como Jeremias, o profeta Daniel, nem os profetas menores, como Joel, Oséias, Amós, mas nós vamos ter profetas que vão ser levantados. Eles não vão escrever os livros canônicos, né, os que estão na nossa Bíblia, mas muitos deles vão ter registros também, né, que nós não utilizamos como Bíblia, mas são registros que o profeta Esdras também usou como registros históricos. Então, esses profetas sempre vão ser levantados e Deus, ele vai usar esses homens para admoestar esses reis em muitos momentos ou dar palavras de ânimo. Então, o profeta Azarias, ele vai dar uma palavra de ânimo para o rei Asa, né? Diante de toda essa situação, o profeta Azarias vai falar, olha, se animem, não abandonem o Senhor, não se afastem de Deus, porque todo esse trabalho, ele vai ser recompensado. Então Asa vai se encher de coragem, ele vai retirar os ídolos de toda a terra de Judá, de Benjamim, vai restaurar o altar do Senhor na frente do pórtico do templo. A gente vai ver também que todos esses ataques, essas guerras, vai destruir a cidade, vai destruir boa parte do templo. Então a gente vai ter uma contínua reconstrução do templo, dos muros e da cidade. Muitos de Israel vão passar para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor estava com ele. Então olha o que vai acontecer. Lá no Reino do Norte, as pessoas vão observar que o Senhor Deus, ele está com Asa, né? Com o rei Asa. Então, muitos de Israel vão passar para o lado do rei Asa por causa disso.
né? E depois desse ataque dos etíopes, não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Então, o reino do rei Asa foi um reino de muita paz. No 36º ano, o rei Baasa, que já tinha mudado o rei de Israel, agora é o rei Baasa, ele vai invadir Judá. O rei Asa vai pegar todos os tesouros do palácio, do templo, e vai subornar Ben-Hadad, rei da Síria, porque a Síria era aliada do reino do norte, do reino de Israel. Então o rei Asa, o que ele vai fazer? Ele vai subornar Ben-Hadad, para que Ben-Hadad desfaça essa aliança com o rei Baasa. Então o rei da Síria vai aceitar essa proposta e vai atacar a cidade de Israel. Vai surgir outro profeta, né, que é o vidente Anani, e ele vai dizer ao rei Asa que por causa dessa aliança que ele fez com o rei sírio, o rei Asa não vai ter que enfrentar muitas guerras a partir de então. Então, por causa dessa decisão ruim, por não ter confiado somente no Senhor, Asa vai ter que enfrentar guerras até o final do seu reinado. Isso não quer dizer que ele se desviou, mas que no momento de fraqueza, no momento em que ele se viu oprimido e sem solução, ele não confiou em Deus, ele foi lá e subornou o rei para que se tornasse o seu aliado. Então, por causa disso, o profeta, o vidente Anuni, ele vai profetizar isso, que Asa não vai ter mais paz até o dia de sua morte. Então, o que Asa vai fazer? Ele vai se irritar com essa palavra do vidente e vai mandar prender. No 38º ano de seu reinado, Asa vai ser atacado por uma doença nos pés, né, e uma doença grave. E ele não buscou a ajuda do Senhor, só dos médicos. No 41º ano de seu reinado, Asa morreu. Então, mas apesar dessas decisões ruins, o rei Asa ele é considerado um rei bom, segundo o coração de Deus. Irmãos, quando nós falamos de reis bons e ruins, nós não estamos querendo dizer que essa bondade ela vem desses reis, porque ninguém é bom, ninguém é justo comparado ao Senhor. Mas, segundo os padrões, né, bíblicos, vamos dizer assim, né, nós tínhamos Davi como um padrão de rei. Então, esses reis comparados a Davi, eles eram considerados bons ou ruins. Então, o rei Asa, comparado a Davi, ele era um rei bom. Depois disso, Josafá vai ser o sucessor do rei Asa. Ele é o filho do rei Asa e vai suceder o trono. O Senhor esteve com ele em todos os primeiros anos do seu reinado, porque ele andou nos caminhos de Davi. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes. O rei Josafá era muito querido. Até os reinos próximos, como os filisteus, os árabes, até eles traziam presentes para o rei Josafá. Então, Josafá se tornou um reino muito poderoso, muito rico. No entanto, Josafá se aliou a Acabe. Mas antes disso, Josafá fez uma coisa muito legal, muito importante. Ele mandou que os levitas, os sacerdotes, fossem em várias cidades para ensinar o livro da lei para o povo. Então, ele não só foi um rei que seguiu a Deus, mas foi um rei que se dedicou a que o povo andasse nos caminhos do Senhor. Ele pediu para que os sacerdotes ensinassem a lei, ensinassem o povo, para que o povo conhecesse também as Escrituras. Então, voltando, né, Josafá ele vai se aliar ao rei Acabe. Na aula passada, o professor Pedro ele falou muito, boa parte da aula sobre o rei Acabe. O rei Acabe ele vai ser um rei muito ruim, um rei muito mau em Israel. E é com esse rei que Josafá vai se aliar. Olha só, um rei, né, que é considerado um rei bom de Israel, ele vai se aliar ao pior rei
que já existiu no reino de Israel, né? Ele vai fazer uma aliança de casamento com Acabe. Então ele vai dar o seu filho Jeorão e vai unir com Atalia, que é filha de Acabe, com Jezabel. Então eles vão casar os seus filhos com uma aliança dos seus reinos. Então, durante o reino de Josafá, Israel e Judá tiveram paz, não guerrearam entre si, mas guerrearam contra os povos. Então eles se aliaram para lutar contra Ramote de Gileade. Mas antes, Acabe pediu um conselho para os profetas ali de Israel. Mas eram aqueles profetas de Baal. Então, esses profetas, eles falaram, não, rei Acabe, você vai ganhar essa guerra. Pode ir, pode ter fé. Todos disseram que ele ia ganhar. Todos disseram sim. Só que Josafá achou um pouco esquisito, ele não confiava nos profetas de Baal. Então, ele falou, será que não existe um profeta do Senhor que possa falar por Deus o que nós devemos fazer? Então Acabe falou, olha, tem um profeta Micaías, mas ele sempre fala mal do meu reino, eu não gosto dele, eu odeio ele. Então Micaías vai profetizar que Acabe seria morto naquela batalha. Então o rei de Israel mandou prender Micaías a pão e água. Muitas vezes nós vamos ver isso também. Os profetas, eles vão dizer a verdade, uma verdade, algumas vezes, perguntada pelo próprio rei, e esse profeta vai ser preso ou morto. É isso que vai acontecer com muitos profetas naquele período, né? Os reis, eles não vão suportar a verdade, eles não vão suportar a palavra de Deus. Então, esses dois reis foram para a batalha. Acabe e Josafá vão combinar uma coisa. Acabe vai se disfarçar, né, de soldado. E o que vai acontecer? Ramote de Gileade, o exército de Ramote de Gileade vai confundir Josafá com Acabe, porque está ali o rei, a caravana do rei, os soldados protegendo o rei, então eles vão falar, aquele ali é o rei de Israel, vamos atacar ele. E Josafá, ele vai ficar tão desesperado que ele vai clamar a ajuda do Senhor. E por causa disso, o Senhor vai poupar a vida de Josafá. Só que aí um soldado, ele vai atirar uma flecha aleatoriamente para cima e essa flecha, ela vai cair justamente entre os encaixes da armadura de Acabe. Acabe, ele vai ficar com esse ferimento grave, ele vai lutar sangrando até o final da tarde, mas ao pôr do sol, Acabe vai morrer. Então a profecia de Micaías vai se cumprir. Mais tarde, depois de um tempo, Josafá vai ter que enfrentar outra guerra contra os amonitas, os moabitas e os habitantes do Monte de Seir, lá em Edom. Mas o Senhor vai entregar todos eles nas mãos de Josafá. O exército de Judá, ele vai nem precisar lutar contra eles. Quando o exército de Judá está marchando, o que vai acontecer? Esses exércitos desses povos inimigos, eles vão se atacar entre si. E quando o exército de Judá chega, só vai ter corpos, né? E isso tudo vai ser predito pelo profeta Jaaziel. Josafá, então, e o seu exército vão recolher os despojos, as riquezas dessa batalha que eles nem lutaram. Foi o Senhor que lutou por eles. E vão ser tantos bens, tantas riquezas que eles não vão conseguir nem carregar. Josafá vai fazer um tratado com Acasias, filho de Acabe. Lembra que Josafá tinha um vínculo, não só uma aliança de paz com Acabe, mas também tinha um vínculo familiar, né? Então, o filho de Acabe era da família de Josafá, né? Então, porque ele era irmão da sua nora. Então, acabou que essas famílias, elas tinham esse contato, né? Então, Josafá, ele fez um tratado com Acasias, filho de Acabe. Eles construíram navios mercantes, né, para vender mercadorias, né, ali
ali nas proximidades, em locais mais distantes também. Então, o profeta Eliezer, ele disse que esses navios naufragariam por conta dessa aliança, porque Josafá fez aliança com o ímpio, e isso aconteceu. Os navios nem chegaram a ir para o mar, eles naufragaram e perderam todas as mercadorias. Josafá tinha 35 anos quando se tornou rei, e ele reinou 25 anos em Jerusalém. Ele andou segundo os caminhos de Asa, seu pai, e não desviou deles. Apesar das alianças ruins que ele fez o que o Senhor aprovou. Então, Josafá também foi considerado um rei bom. Depois disso, Jeorão, filho mais velho de Josafá, assumiu o poder, logo depois da morte do seu pai. Então, Jeorão é filho de Josafá com Atalia. Atalia é filha de Acabe. O que Jeorão fez? Ele matou todos os irmãos dele e alguns líderes de Israel. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, porque ele era marido da filha de Acabe. Ele construiu altares idólatras nas colinas de Judá e levou o povo a se desviar. O profeta Elias profetizou que Jeorão seria acometido de uma doença terrível no intestino. E por conta de todos os pecados que ele cometera, ele ia sofrer desse castigo. Depois de um tempo, a profecia ainda não tinha se concretizado. O que aconteceu? Os filisteus e os árabes atacaram Judá, saquearam a cidade, mataram os filhos e mulheres do rei. Então, o que aconteceu? Olha a chacina que aconteceu nessa história de Jeorão. Jeorão matou todos os irmãos dele. Depois, os filisteus e os árabes atacaram Judá e mataram todos os filhos dele, todas as mulheres do rei. Só Acasias ficou vivo. Acasias era o filho mais novo do rei Jeorão. Então, só um filho de Jeorão sobreviveu. Então, a gente vê aí que a descendência de Davi estava por um fio. Quase toda a família real, quase toda a dinastia de Davi tinha sido massacrada. Então, depois disso tudo, o Senhor afligiu Jeorão. Lembra da profecia? Jeorão foi acometido com uma doença incurável no intestino. A doença se agravou tanto que os intestinos dele saíram do ventre, e isso foi profetizado também. E ele morreu sofrendo dores terríveis. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ninguém lamentou sua morte. Ele não foi enterrado nos túmulos dos reis. Até aqui, todos os reis, eles eram enterrados junto com Davi, nos túmulos dos reis. Jeorão foi um rei tão mau, mas tão mau, que ninguém lamentou a morte dele. Primeiro que todos os parentes dele praticamente estavam mortos. Segundo que o povo, lógico que o povo viu o que ele fez, né? Então, além disso, ele não foi honrado sendo enterrado nos túmulos dos reis. Então, Jeorão teve essa triste história. Lembra do único filho que sobreviveu no massacre dos filisteus? Acasias, filho de Jeorão, foi aclamado como rei depois da morte de seu pai. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois eles eram maus os seus conselheiros. Então, Acasias era filho de Atalia, e a família de Acabe, lá do Reino do Norte, do Reino de Israel, influenciava muito Acasias. Então, ele foi um rei mau, porque ele seguia esses conselhos. Acasias foi visitar seu tio Jorão, aí começa a mistura de nomes, né, gente? Porque são nomes muito parecidos. Mas eu vou mostrar para vocês uma árvore genealógica que vai deixar isso bem claro, tá? Então, Acasias tinha um tio chamado Jorão, que era irmão de Atalia. Jorão era rei de Israel nessa época, pois ele... Por que Acasias foi visitar o seu tio? Porque ele tinha acabado de passar por uma batalha e ele estava ferido. Então, ele foi lá visitar, né, por causa dessa enfermidade. Só que o que aconteceu? Jeú
se levantou no meio do povo e se rebelou contra Jorão. Né? Lá no Reino do Norte, Jeú se rebelou e tomou o reino. Ele deu um golpe de Estado. Ele matou o rei Jorão e depois matou Acasias. Né? Ele matou também alguns líderes de Judá que estavam servindo o rei Acasias e os parentes do rei Acasias que estavam ali nas proximidades. Então Jeú matou geral, matou muita gente, matou toda a família de Acabe e matou toda a família de Acasias. Quando Atalia ficou sabendo disso, seu único filho tinha morrido, Atalia mandou matar toda a família real de Judá. Aqueles poucos que tinham sobrevivido foram mortos por Atalia. Então ela ficou louca, matou todo mundo, né? E se declarou rainha de Judá. Então, olha que confusão aconteceu. Eu vou mostrar melhor aqui nessa árvore genealógica. Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí a gente tem Acabe e Jezabel, né? Que Acabe era rei de Israel. Então, tudo do lado esquerdo é do reino de Israel, do lado direito, reino de Judá, os reis de Judá. Então, Acabe e Jezabel tiveram uma filha chamada Atalia. Josafá e Azuba tiveram um filho chamado Jorão. Atalia e Jorão se casaram. Né? Foi essa aliança que Josafá fez com Acabe. Então, Atalia e Jorão tiveram muitos filhos, dentre eles Acasias, né? Aí está escrito Ocosias, né? Mas na Bíblia nós vemos esse nome, Acasias, e é Acasias de Judá. Atalia tinha irmãos também, né? Que era Acasias de Israel e Jorão de Israel. O que Acasias foi fazer? Ele foi visitar o Jorão de Israel, que era rei naquela época, né? E por causa disso ele foi morto. Então, o que Atalia fez? Ela mandou matar todos os filhos do rei Jorão, toda a família que tinha sobrevivido. Só que Josebate, que era filha do rei Jorão, ela escondeu Joás. Joás tinha apenas 1 ano de idade. Então Atalia, na verdade, não matou todo mundo. Joás ficou escondido no templo do Senhor por 6 anos. Então Josebate, que era tia de Joás, junto com Joaida, que era o sacerdote do templo, eles esconderam Joás por alguns anos. Durante esses anos, Atalia vai ser a rainha autoproclamada, usurpadora, vai ser a rainha de Judá. Né? Então, a gente vê aí que Acasias vai ter um filho, né? E esse filho vai ser protegido. Né? Mesmo com as investidas de Atalia, Joás vai ser protegido de toda essa chacina, de todo esse lamaçal de sangue que vai virar Judá. Não tinha outro destino, né, irmãos? Que Judá sofrer as consequências por causa de tamanho pecado. O filho matando o pai, a avó matando netos. Então, foi uma coisa muito triste, né? Então, Atalia vai governar por volta de 6 anos, né? Mas, depois de um tempo, o que vai acontecer? Joás, ele vai ser criado dentro do templo. Né? Então, o sacerdote Joaida, que era o tio dele, vai criar Joás ali como seu próprio filho, né? E depois de um tempo, a gente vai ver que o povo vai ficando sabendo, os sacerdotes vão saber, o exército vai saber,
Então eles vão começar a ficar felizes, porque eles vão saber que existe rei da dinastia de Davi ainda. E a Thalia vai ficar sabendo disso. Só que o que vai acontecer? Quando a Thalia chega na porta do templo, Joaida manda alguns soldados levarem ela para fora do templo e matarem a Thalia. Então, a Thalia foi morta e Joás foi proclamado como rei de Israel. Joás ele vai começar a reinar com 7 anos de idade. Enquanto isso, nos seus primeiros anos de reinado, Joaida vai ser o conselheiro dele. Então, por isso, Joás ele vai fazer o que o Senhor aprova enquanto o sacerdote Joaida viver. Então, Joás vai fazer muitos reparos no templo do Senhor, ele vai recolher impostos. Com esses impostos, ele vai pagar os trabalhadores da reforma do templo. Então, essa prata, esse ouro, não vai ser utilizada como material de construção. Todos esses impostos eles vão ser utilizados para pagar esses trabalhadores, os construtores, os engenheiros, enfim, aqueles que estivessem trabalhando nas obras. Joaida, o sacerdote, ele vai morrer com 130 anos, numa idade muito avançada, e ele vai ser sepultado junto com os reis da cidade de Davi, né, porque ele vai ser honrado por conta de tudo que ele tinha feito a favor de Joás. Mas só que o que acontece? Depois da morte de Joaida, Joás vai se desviar dos caminhos do Senhor, sendo influenciado pelos líderes de Judá. Então, olha só, uma história que começa com tragédia, né? Depois vai ser revestida em misericórdia de Deus. Joás vai ser poupado pelo seu próprio tio e Joás não vai lembrar disso. Joás não vai lembrar do que o Senhor fez por ele, fez pela sua família, o Senhor poupou a vida dele. O que Joás vai fazer? Ele vai se desviar dos caminhos do Senhor. E não somente isso. Né? Deus vai enviar profetas para testemunhar contra ele, mas ele não vai dar ouvido. Então, Zacarias, que é filho de Joaida, ou seja, primo, né, de Joás, Zacarias, que era um dos sacerdotes, ele vai questionar a desobediência e a idolatria do rei e do povo. O rei Joás, ele não vai lembrar do bem que o seu tio fez por ele e vai mandar matar Zacarias, filho de Joaida. Então, olha que ingratidão. Joás vai matar seu próprio primo, porque ele simplesmente questionou a idolatria que estava entrando no seu coração. Depois disso, depois do ataque que aconteceu em Judá, Joás vai ficar seriamente ferido. Então, os oficiais dele vão conspirar contra ele, porque eles não vão gostar do que Joás fez. Joás, ele vai matar o sacerdote do templo, né? E porque ele tinha assassinado Zacarias, esses oficiais vão matar o rei Joás na sua cama, ferido. Joás vai ser sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Ele tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Depois disso, nós vamos ter aí Amazias. Amazias vai começar a reinar depois da morte de seu pai Joás. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quando sentiu que o reino estava sob controle, ele mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Lembra aqueles oficiais que mataram Joás na cama, ferido? Quando Amazias viu que estava tudo ok no seu reino, quando ele já estava tudo sob controle, ele mandou matar esses oficiais. Amazias levantou um grande exército de Judá, contratou 100 mil homens do povo de Efraim, ou seja, do reino inimigo, do reino do norte. Ele contratou porque ele queria ir para a luta e ele queria ir com um exército grande.
Só que um homem de Deus disse para Amazias não se associar com Israel, porque ele não teria vitória. Então Amazias voltou atrás nessa decisão, ele se encheu de coragem, dispensou esse exército de Efraim e Deus deu a vitória ao seu exército. Então houve uma grande matança, né? Muitos soldados do exército inimigo foram jogados do alto de um penhasco, se espatifaram no chão. Quando Amazias voltou da batalha, né, contra o povo Seir, né, ele trouxe os deuses desse povo com ele e os estabeleceu como seus próprios deuses. Olha só, um homem de Deus profetizou que Amazias ia vencer se ele seguisse o que Deus mandou. Amazias seguiu o que Deus mandou, mas na volta, vitorioso, ele trouxe deuses do povo inimigo. E ainda por cima estabeleceu esses deuses como os próprios deuses do povo de Judá. Então Deus se irou muito com isso. E essa ira se acendeu contra Amazias e novamente sua idolatria foi questionada por meio de outro profeta. Então Deus decidiu destituí-lo do reinado por conta disso. Depois de um tempo, né, Amazias ele encheu seu peito de orgulho, ficou muito orgulhoso de todos os seus feitos, né, e começou a desafiar Jeoás, que era rei de Israel na época. Começou a falar: vem, Joás, vem para a guerra, vem guerrear comigo. E Joás falava: mas você vai perder a guerra, eu sou mais poderoso. Mas Amazias não quis saber, começou a chamar Joás para a batalha. Então eles se enfrentaram e Joás capturou Amazias. Derrubou 180 metros do muro da cidade, se apoderou de todo o ouro e prata do templo do Senhor. E Amazias ainda viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, que era rei de Israel. E a partir do momento que deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu, só que o mataram. Então, mais uma vez, mais um rei, né, é morto por causa de conspiração. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Vou mostrar de novo aquela árvore genealógica, só para vocês verem, né? Josafá foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Acasias, Acasias foi pai de Joás e Joás foi pai de Amazias. Durante esse meio tempo aí, em que essas famílias de Josafá e Acabe se juntaram, se uniram, nós vamos ter aí Judá se voltando para outros ídolos, se desviando do Senhor. Né? Então, não é por menos que Deus vai julgá-los, entregando-os nas mãos dos seus inimigos. Depois disso, depois da morte de Amazias, nós vamos ter o rei Uzias, né, que vai reinar. O rei Uzias ele vai ser conhecido como um grande reformador. Enquanto o rei Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele fez grandes reformas, construiu torres por toda a cidade, investiu em agricultura, porque ele gostava muito dessa parte da economia, então ele tinha terras, então ele investiu nessa área. Ele tinha um exército organizadíssimo, muito grande, muito preparado, mandou construir escudos, lanças, couraças. Ele construiu máquinas de lançar flechas e grandes pedras, naquele estilo de catapulta, para serem usadas nas torres e nas defesas de esquina. Então, ele tinha um arsenal bélico muito poderoso. Ele se tornou muito influente, um rei com um poder muito grande, e o orgulho provocou sua queda. Ele foi infiel ao Senhor e entrou no templo para queimar incenso no altar. Para quem não sabe, irmãos, só quem pode queimar incenso no altar é o sacerdote. Então, o rei Uzias, que seguia o Senhor antes,
quando ele se tornou poderoso, ele ficou tão orgulhoso de si que se autoproclamou sacerdote praticamente. Ele entrou no templo e queimou incenso. Os sacerdotes, eles condenaram a atitude do rei Uzias, não por menos, né? E o rei Uzias ficou irritado e indignado com eles. Na hora que ele foi queimar incenso de novo, surgiu lepra na sua testa, né? E o rei Uzias sofreu de lepra até a sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada, porque era lei em Israel que os leprosos deviam ficar separados do povo, para não contaminar, né, os outros. Então, enquanto ele estava separado, né, vivendo nessa casa separada, o seu filho, Jotão, tomava conta do palácio e governava o povo. Então, Uzias foi proclamado rei com 16 anos de idade e reinou 52 anos em Jerusalém. O último rei que nós vamos falar hoje é o rei Jotão. Jotão, ele fez o que o Senhor aprova. Jotão, como eu falei, era filho do rei Uzias. Contudo, o povo prosseguiu com suas práticas corruptas, mesmo o rei seguindo o Senhor. Ele reconstruiu a porta do templo, fez amplos trabalhos no muro, construiu cidades nos montes de Judá. Ele se tornou muito poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Então, irmãos, para recapitular esses acontecimentos importantes, eu fiz um resumo aqui. E nesse resumo, nós vamos aí desde a construção do templo até o último rei que nós tratamos hoje, o rei Jotão. Então, nós temos aí o período, né, que vai de 967 anos antes de Cristo a 750 anos antes de Cristo. Basicamente, uma história de 200 anos. Ao lado direito nós temos as referências, depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês, só para vocês saberem mais ou menos as histórias, né? Então, quais foram os acontecimentos importantes que nós tratamos nessa aula? Primeiro, a construção do Templo de Salomão, depois a divisão do reino, Reino do Norte e Reino do Sul, depois o saque do templo por Sisaque, rei do Egito. Aí nós vamos ter grande reavivamento em Judá, promovido por Josafá, apesar dele ter feito aliança com o rei Acabe. Nós vamos ter aí um período de 30 anos, praticamente, de amizade entre Judá e Israel, né, por essa aliança de casamento que Josafá e Acabe fizeram. Depois nós vamos ter o assassinato dos reis do norte e do sul por Jeú, que toma o trono de Israel e extermina a casa de Acabe e os adoradores de Baal. Apesar dele ter feito isso, ele foi um rei ruim também. Depois nós vamos ter uma guerra civil entre Judá e Israel. Quase vai destruir Jerusalém no tempo, depois de Amazias de Judá atacar imprudentemente o norte. Vamos ter um período áureo de prosperidade para ambos os reinos. Lembra que eu falei que Uzias vai ser um grande reformador? Então, vai ser um tempo de muita prosperidade para Judá. E Israel também estava tendo um período de prosperidade nesse momento. Então, esses vão ser os acontecimentos mais importantes, resumidamente, né, do que nós tratamos nessa aula. Para finalizar, irmãos, eu quero fazer um contraste entre Crônicas e o livro de Reis. Por que esses livros eles são considerados livros diferentes, apesar de tratarem boa parte dos mesmos assuntos, né, dos mesmos reis? Então, aqui nesse quadro, nós podemos ver que o livro de Reis e Crônicas eles são diferentes em muitos aspectos. Primeiro, a ótica, o ponto de vista, né? O ponto de vista do livro de Reis é um ponto de vista profético, enquanto de Crônicas é um ponto de vista sacerdotal. O livro de Reis foi escrito por um profeta, e o livro de Crônicas
por um sacerdote. Então a gente vai ter aí aspectos diferentes, né? Mesmo que sejam histórias semelhantes. Vamos ter um enfoque no trono no livro de Reis. Então, o livro de Reis vai tratar sobre batalhas, conquistas, né, desses reis. O livro de Crônicas ele vai girar em torno do templo, a destruição, a construção do templo, o arrependimento dos reis, o pecado que afastou os reis do Senhor, né? Tudo isso vai girar ao redor do templo de Israel. O território. O livro de Reis ele vai abranger tanto o reino de Israel quanto de Judá. O livro de Crônicas ele vai tratar só sobre o reino de Judá. Né? Por isso que a nossa ênfase da aula de hoje foi no livro de Crônicas, porque o livro de Reis ele trata sobre os reis de Judá, mas o livro de Crônicas ele traz aspectos muito importantes, lições muito valiosas, então eu trouxe essa ênfase maior hoje para a nossa aula. O enredo do livro de Reis é um enredo político-militar. O enredo do livro de Crônicas é eclesiástico. O estilo de escrita do livro de Reis é biográfico, né? São como se fossem biografias escritas ali. O livro de Crônicas já é mais estatístico. Então, além de nós termos 9 capítulos só de nomes, de genealogias, nós vamos ter no livro de Crônicas também quantidades, né, de exército, de riquezas, né, de cidades foram construídas. Então, ele tem esse aspecto estatístico. O objetivo do livro de Reis é indiciar a culpa, que é um aspecto importante nos ministérios dos profetas, né? Falar, profetizar, né? Indiciar a culpa do povo e dos reis. O livro de Crônicas é para encorajar o povo a se voltar contra Deus, ou se voltar para Deus. A religiosidade que permeava, né, a narrativa do livro de Reis é a idolatria. E já o livro de Crônicas é a indiferença espiritual. Então, quando o livro de Reis foi escrito, religiosamente, o povo ele estava permeado na idolatria. Quando o livro de Crônicas foi escrito, o povo já tinha se afastado da idolatria, mas eles estavam nessa frieza espiritual. Então, nós vemos aí que muitas das referências aos sacerdotes e levitas são feitas no livro de Crônicas, enquanto os ministérios dos grandes profetas Elias e Eliseu são raramente mencionados em Crônicas. O templo é mais dominante que o trono. Em Crônicas, o enfoque é nacional. O enfoque nacional é mais em Judá do que em Israel. Fala-se pouco do reino do norte, exceto quando relacionado a Judá. Então, quando nós falamos de alguns reis de Judá, nós citamos os reis do norte, mas o reino do norte não tem protagonismo em Crônicas. Apenas a linhagem real de Davi está registrada e quase não se faz menção dos demais reis de Israel. O enredo básico é mais eclesiástico do que político ou militar. O autor está mais interessado nas reformas do que em campanhas militares. Demonstra que grande parte da vida de Davi apoia-se no interesse em fazer os preparativos para a construção do templo. Então, olha o enfoque que ele dá na vida de Davi em Crônicas, né? A gente vê Davi se preocupado com o templo, preocupado com a espiritualidade, algo que não tem no livro de Reis. É dada atenção especial de Davi na sua função de organizar o sacerdócio, a atividade dos levitas e dos cantores, bem como aspectos administrativos. O objetivo de Crônicas é encorajar mais do que castigar, estimular lealdade mais do que indiciar culpa. As más dinastias do norte aparecem apenas incidentalmente, como antagonistas.
os grandes pecados de Davi e Salomão não são sequer mencionados. Não para omiti-los, né? Mas porque o propósito do livro não era esse. Até mesmo os maus reis de Judá são apresentados como pessoas que tentaram reformas, procuraram dar ênfase ao aspecto positivo da vida deles, né? Então, Esdras procurou dar ênfase nesses aspectos positivos. Por isso que, às vezes, quando eu falei que tal rei foi um rei ruim, talvez não tenha parecido para você que realmente esse rei tenha sido ruim. Mas quando a gente vê lá em Reis, a gente complementa esse assunto e a gente vê, não, esse rei realmente não andou segundo o coração de Deus. O autor procurou impressionar os hebreus que ainda estavam com a soberania de Deus, que ainda ele quis impressionar os hebreus que ainda restavam, né? Depois do exílio da Babilônia. Então, Esdras quis mostrar a soberania de Deus e o fato de que ele ainda restauraria a grande nação, se eles correspondessem. E por último, em Crônicas, não foi enfatizada a idolatria, mas sim a indiferença espiritual, como eu falei. O pecado de Jeroboão, que promoveu o culto dos bezerros lá no início, né, da divisão dos reinos, é mencionado 4 vezes em Reis, mas não é registrado em Crônicas. Então, essa idolatria, que foi muito forte, né, que foi ponto decisivo para essa divisão dos reinos, não foi nem registrado em Crônicas. O destrutivo pecado da idolatria de Salomão também é omitido. Ao descrever o cativeiro em 586, a razão dada não foi idolatria, mas a negligência em atender ao Senhor. Quando Crônicas foi compilado por Esdras, os hebreus remanescentes estavam praticamente curados da idolatria, mas eram indiferentes aos objetivos da aliança e tinham desenvolvido uma tendência para adotar os caminhos comerciais do mundo. Então, eles não eram idólatras, mas eles estavam vivendo igual pessoas normais, igual pessoas que, ditas normais, né? Pessoas que não adoram a Deus, então eles estavam seguindo a cultura da época. Então, irmãos, para finalizar, realmente, né? Qual é a cristologia encontrada no livro de Crônicas, né? Como o livro de Crônicas aponta para Cristo. Além dos registros, né, dos tipos de Cristo em Davi e Salomão, em 1 Crônicas, nós vamos ter sugestões cristológicas nas linhagens de Davi, ou seja, na árvore genealógica de Davi, as quais também têm o objetivo messiânico. Então, a gente vê que a árvore genealógica de Davi, descrita em Crônicas, está caminhando, né, para a culminância em Cristo. Como esses livros terminam o Antigo Testamento hebraico, Mateus vai repetir a genealogia no começo do Novo Testamento, para demonstrar o direito de Jesus ao trono, quando o apresenta como rei de Israel. Então, Mateus, o apóstolo Mateus, ele vai retomar o que Esdras escreveu em Crônicas, mostrando, olha aqui, ó, Jesus é o Messias, mas ele também é o rei de Israel. Na verdade, ele é o único rei, né? E é o rei descendente de Davi. E ele comprova, mostrando a genealogia lá desde Adão até chegar em Jesus. Então, quais são as lições importantes, irmãos, que nós temos aí, né, com esse estudo sobre alguns reis de Judá? Primeiro, que o autor ele vai justapor 2 conceitos importantes, fundamentais, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Deus é soberano, sim, ele é soberano sobre todas as coisas. Nada não está debaixo da sua soberania, mas nós temos a responsabilidade do homem. Então, o livro de Crônicas, ele mostra exatamente isso, que Deus, ele deu uma responsabilidade para o homem. Quando o homem segue os caminhos do Senhor, Deus o torna próspero.
Mas quando ele se desvia dos caminhos do Senhor, esse homem vai ser julgado, ele vai sofrer as consequências, né, dessa separação, desse distanciamento de Deus. Né? Então, a gente vê aí que o homem ele tem uma participação no cumprimento dos propósitos divinos do povo de Deus. Né? Não que o homem ele vai decidir o que Deus vai fazer, mas Deus de antemão já tinha predeterminado que ele agiria de tal ou tal forma se um homem fizesse tal ou tal coisa. Né? Então, nós vemos isso, né, no próprio livro de Crônicas. Se o meu povo se humilhar, se é uma condição, se orar, né, se prostrar sua face, né, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é uma condição imposta pelo próprio Deus. Né? Isso nós vemos em 2 Crônicas 7,14, que é o versículo-chave desse livro. Irmãos, um dos livros que eu mais gosto é o livro de Crônicas. Justamente, eu nunca fiquei sabendo disso, né? Agora que eu estudei, é que eu entendi por que eu gostava tanto de Crônicas, porque ele é uma retomada da Bíblia inteira. Ele mostra como Deus agiu desde Adão até a volta do povo no exílio, como a soberania de Deus aconteceu durante todos esses períodos, como Deus mostrou que ele estava no controle de todas as coisas e como ele quis muito que seu povo se voltasse, né, para os seus caminhos. E muitas dessas pessoas realmente se voltaram, adoraram o Senhor e andaram nos caminhos dele. Então, é um livro que traz uma riqueza de ensinamentos muito grande. Então, eu incentivo os irmãos a lerem. São muitos capítulos, dá muito trabalho para estudar, mas leiam. Né? São livros que são legais também para a nossa devocional diária, que trazem ensinamentos importantes para a nossa vida, né, no dia a dia. Os livros de crônicas, eles enfatizam o perigo de deixar Deus de lado em época de prosperidade ou poder. Muitos reis fizeram isso, né? Prosperidade e poder são bênçãos divinas, mas há o perigo de quando eles são alcançados, né, as pessoas se afastarem de Deus. Então, a gente observa que tal coisa aconteceu no reino de Roboão, no reino de Asa, Josafá, Jeorão, Amazias, Uzias e depois o rei Ezequias, que vai ser falado na próxima aula. São reis que vão ter muita prosperidade, muito poder, né, enquanto eles andam nos caminhos do Senhor, né, e depois o orgulho vai tomar o coração deles. Então, o ensinamento que nós temos aí é justamente esse, que nós não devemos deixar a prosperidade encher nosso coração de arrogância, né? Mas apesar da prosperidade, das bênçãos divinas, continuar firme e forte nos caminhos de Deus, né? Então, para finalizar a aula, eu quero mostrar de novo para os irmãos aquele resumo dos reis de Judá, né? Então, nós vamos ter aí tudo que está de preto, né? O joinha preto foram os reis maus, né? Os reis maus foram Roboão, Abias, Jeorão, Acasias e Atalia, que foi a única rainha mulher. Atalia nem é considerada rainha, né? Pelo povo de Israel, mas para fins históricos nós colocamos ela aí como rainha. Os únicos reis bons do início ao fim do reinado foram Asa e Josafá. Estão vendo aí o joinha para cima, né? Os outros reis, o joinha no meio, Joás, Amazias, Uzias e Jotão, foram reis que no início do reinado prosperaram porque andaram nos caminhos do Senhor, mas depois se desviaram. Alguns se desviaram por causa da prosperidade, né?
Outros se desviaram porque foram maus mesmo. Mataram, assassinaram, né, prenderam profetas. Então, essa é a triste história, irmãos, dos reis de Judá. Mas o que deixa nosso coração com esperança é que essa história, ela vai terminar, entre aspas, né, com a esperança de um Messias e a vinda do Messias. E isso que enche o nosso coração de alegria. Apesar dessa história trágica do povo de Israel, deles terem se desviado dos caminhos do Senhor, nós vemos a culminância em Cristo Jesus, que vai ser o Rei perfeito, o Rei soberano e o Rei que vai trazer paz sobre o seu reino. O Rei que vai governar sobre os seus filhos, e quando Jesus retornar, quando ele voltar, vai ser um reino que não vai existir mais dor, não vai existir sofrer, não vai existir pecar. E isso que traz no nosso coração uma esperança. Que apesar de tudo que aconteceu, nós temos esperança na vida eterna. Então, irmãos, a nossa aula foi longa, foi uma aula cheia de detalhes. Então, se vocês puderem retomar alguns pontos, lendo a Bíblia, tirando algumas dúvidas, né? Façam isso, né? Se debrucem mais sobre esses estudos. E próxima aula, nós vamos continuar falando sobre os reis de Judá, os últimos reis de Judá, antes do exílio da Babilônia. Tá bom? Abraço, até mais!